Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos e particularmente sobre a infância. O que é a infância? Será que o espírito é realmente criança? Será que ele nasce, morre? Qual é a importância de buscarmos essa informação, principalmente aqueles que fazem um trabalho dessa natureza, né? Particularmente os espíritas, e como essa infância, ou melhor, será que esse período infantil interfere na vida do espírito, né? Ou no espírito? Como os pais e as instituições educacionais devem se comportar diante desse ser que reencarna? Qual é o compromisso desses pais para com esses espíritos e desses educadores? Vale lembrar que a questão educacional, ela não está distanciada do espiritismo, né? Agora, o espiritismo dá uma visão muito mais abrangente do que essas ideias arrumadas e que vemos aí a chamada didática. Então, o espiritismo, ele trata do ser após morte e de toda a sua vida contínua, porque o espírito, ele nem nasce nem morre, né? O que nasce e morre é o corpo, ele é perecível, vira adubo. Não é que ele vire um nada, porque nada não existe, mas ele tende a virar um alimento para outros seres, vamos dizer assim. E como foi que Kardec tratou da questão do espírito na infância? Qual foi a orientação dada pelos espíritos aí? Será que essa informação, ela tem que ficar, ela não faz parte do espiritismo? Será que o espiritismo não educa o ser na infância? Será que a criança que está na sua fase, o espírito que está em corpo, não é que o espírito esteja infantil, em um corpo que ainda está se desenvolvendo, tem algum mal essa criança vir para uma instituição espírita, fazer parte de uma instituição espírita? Onde é que está o mal ou o bem? Então tudo isso no Livro dos Espíritos, não dessa forma que eu estou aqui colocando a miúde, viu? Mastigado, porque o Livro dos Espíritos, ele não é um livro fácil de se compreender. E não são os espíritos que vão diminuir a sua informação grandiosa, mas nós é que temos que nos prepararmos para compreender. Resumindo, o espiritismo não vai se rebaixar, como muitos dizem aí, tem que ter uma linguagem simples. O espiritismo jamais vai ter uma linguagem simples, ignorante, para que seja compreendido. Nós sim é que temos que nos elevarmos, que é o que está aqui no Livro dos Espíritos. A aristocracia. O que é a aristocracia? É a arte de bem compreender e de bem administrar. Foi o que Kardec colocou. Então não é que o espiritismo vai rebaixar a sua linguagem para que seja compreensível. Não nos iludimos. O espiritismo é uma ciência, é uma filosofia altamente complexa. Requer tempo, requer dedicação, requer investimento para compreender. Então, o que é que Kardec fala aqui sobre a questão da infância? Olha que Bernardo, no seu período de reencarnado, ele já falara sobre isso, né? Observe. E uma coisa que me chamou a atenção
colocado por Carlos Bernardo foi isso no Livro dos Espíritos, em que ele diz que os espíritos falavam muito mais nas perguntas do que na resposta. E é verdade. Olhe bem, é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança. Observe a colocação. É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança. Agora a resposta. Pode até ser mais, se mais progredir. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Olhe bem o que o Espírito está dizendo. Apenas a imperfeição. O Espírito não está dizendo que o Espírito é criança. Não é verdade? Não está aqui em momento nenhum dizendo que o Espírito é criança. Obra de conformidade com o instrumento que dispõe. Então, o que nós vemos, a manifestação inocente, que nós vemos que Deus sabe por quê, porque Deus é sábio. Não é que o Espírito ali está se manifestando ou se manifesta daquela forma. É o corpo que ainda falta desenvolver para expressar o pensamento do Espírito. E é aí que nós vemos. É por isso que a gente faz uma observação. Porque tende-se a avaliar o ser pelas circunstâncias que ele vive. Exemplo: o adolescente, ele é um infrator porque ele viveu em uma sociedade ao qual não investiu nele. Veio de família pobre, de pais inconsequentes, enfim, de uma família desequilibrada. E o resultado do desequilíbrio desse espírito foi a má criação e o meio que ele viveu. Resumindo, o espírito encarnado é fruto do meio que ele existe. Mais adiante, Kardec aqui coloca, ou melhor, os espíritos dizem a Kardec o seguinte, porque Kardec faz uma pergunta aos espíritos, se referindo à questão da inocência que nós espíritos reencarnamos. O porquê passamos para o outro irmão que está no papel de pai e mãe, a nossa fragilidade. E aí os espíritos disseram a Kardec: Deus é sábio. Se o espírito não tivesse a fragilidade para que o seu pai e sua mãe buscassem ampará-lo, comprometeria a sua evolução. Estaria aí o comprometimento. Aí os espíritos disseram a Kardec: no momento em que o espírito reencarna, em que ele dá aquele grito e que sensibiliza os seus pais, é para ali ter para com ele um cuidado maior. Mas aí Kardec sabiamente pergunta: mas quando esse espírito está no período de infância, qual é a importância? Aí os espíritos disseram a Kardec que nesse período onde o corpo está sutil, vamos dizer assim, aí está o momento da sua educação, dele começar a absorver melhores comportamentos e melhores atitudes. É por isso que nós reencarnamos em um corpo fragilizado. E nesse período infantil, aqueles que estão responsáveis pelo espírito, até porque vale lembrar que toda a sociedade é como Bernardo que está assistindo uma palestra de Bernardo. Infelizmente, muitos
acham que espiritismo tem que ficar dentro do centro. É espírita centrista. E é verdade. Não se conversa, é muito pouco se vê espírita conversar sobre espiritismo lá fora. São os espíritas centristas, eles só é espírita dentro do centro. E olhe lá quando não diz nem que é médium, para não se comprometer. Porque acha, é aquela questão, eu tenho que me melhorar, eu tenho que fazer por mim, é eu que vejo e fim de papo. O espiritismo, ele não é uma doutrina pessoal, diga-se de passagem. Ele não foi arrumada com o pensamento de caráter de ninguém. O espiritismo é uma ciência que foi arrumada dentro dos princípios da lei divina. Então ela não está restrita a simplesmente a quatro paredes. Ela é uma doutrina universalista. Então, quando ela é uma doutrina universalista, ela está aqui para a melhora de um povo, de uma sociedade, dessa humanidade. Então ela não está contida nos centros espíritas. A doutrina espírita é uma ciência abrangente. Ela está em todos os aspectos científicos da vida. Até porque a ciência que está nomenclaturada de diversos aspectos, ela é uma só, porque é a ciência universal, né? Ela é única. Agora, as divisórias de nomenclatura foi criada para melhor compreendermos, para melhor absorvermos. Mas é por isso que a ciência espírita, ela tem que ser estudada de forma séria. E o que nós vemos aí não é espiritismo não, viu? É movimento espírita, é diferente. Porque onde se vê que espiritismo está envolvido com curso preparatório, né? Farnés, curso de informática, isso não é espiritismo. Isso é outra coisa. O povo está querendo pegar a ordem social para dizer que espiritismo é uma ciência, ela tem que ser pesquisada. É uma filosofia onde tem que ser analisada, pensada, queimar os neurônios na sua reflexão, né? No seu propósito, no seu princípio, o que a doutrina espírita explica ao homem? Quais são as consequências dos nossos atos? Será que esses atos, eles ficarão escritos no éter? Ou ficará no livro da vida? Ou o próprio homem é que reflete o mal e o bem que ele faz? Então isso não é espiritismo. Estão confundindo as coisas. Sabe por quê? Porque não estuda. Esses livros da codificação, pouca gente lê, ou quase nem lê. Por que não lê? Porque simplesmente, como os espíritos disseram outro dia aqui, fizeram uma coxa de retalho com o espiritismo no Brasil. Pegaram um pouquinho de coisa ali, outro pouquinho de coisa aqui, aí disseram que é espiritismo. Primeiro, que todo espírita, ou aquele que se diz espírita, ou que quer saber sobre o espiritismo, tem que buscar o que é o espiritismo. É o livro primeiro da codificação a se ler. O que é o espiritismo? Um aluno, quando vai para a escola, ele não vai diretamente ao professor. Ele vai pegar disciplinas ao qual ele vai estudar durante 12 meses, para depois ele entrar em contato com o professor. Aqui é diferente. Pega-se os romances, umas conversinhas não sei lá de quem, uns ditos que não tem nada a ver com espiritismo, e diz que é espiritismo. Aí não se sabe o que é mediunidade, não se sabe o que é pesquisa,
Não se sabe, na verdade, o que é o regulamento de uma casa, porque, diga-se de passagem, o regulamento da instituição espírita, ele é de extrema importância, porque sem ele vira bagunça. Vira bagunça. Todo mundo quer dar opinião sem nada ler. E quando lê, quer impor suas ideias tacanhas, infelizes e pessoais. É isso. Então, na instituição espírita, a ser seguida é o regulamento. Sem regulamento, não há disciplina. Não há reunião séria. Primeiro, que após o estudo do livro, que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, que está lá, regulamentado, né? O direcionamento da instituição. Ah, mas vamos seguir a risca. Meu amigo, aquilo ali é o modelo. Seja inteligente. É como o Bernardo diz, bota a cabeça para raciocinar. As pessoas não querem pensar, gostam muito de achar tudo de mão beijada, então tudo no dito. O brasileiro gosta muito disso, de achar ideias já feitas. E aí acaba o quê? Como é que se dirige essa casa? Médio não estuda, médio quer passar seus comportamentos pessoais, comportamento de casa, comportamento de marido, comportamento de família, quer trazer para dentro do centro. Médio não sabe o que é uma mediúnica, ou melhor, mediúnica não, o que é uma desobsessão. Não sabe as posturas que tem que ter para essa desobsessão, porque se exige, porque espírito sério não vai ficar bajulando o médium. Ou ele se disciplina, ou o espírito se afasta. Está lá no livro da qualificação. Porque eles têm um compromisso para com eles mesmos. Eles não vão ficar perdendo tempo com quem não quer nada. Eles não vão ficar perdendo tempo com quem vem de lá querer dar farnel, curso de informática, e lá se vai. Chega, não sabe o que é uma disciplina, vem de caju a caju, como diz Cristiano, não sabe o que é que acontece na instituição, não procura ler o regulamento, não procura ler nada que diz respeito à instituição. Então, meu amigo, fica difícil. Porque, primeiro, não é que a instituição, os espíritos, porque criou-se não sei, uma ideia desordenada de que espírito esclarecido, eu não sei nem, fora de órbita. Não se avalia que esse espírito, pegue o livro dos espíritos, gente, veja lá as escalas dos espíritos. O porquê os espíritos orientam que crie-se regulamento nas instituições espíritas. Por que eles orientam que tem que ter uma disciplina, tem que ter condições, porque toda reunião frívola só atrai espírito frívolo. Da mesma forma, quando a gente não dá importância, quando a gente chega a hora que tem que pega o livro dos médicos e vai ler, porque eu não vou ficar aqui nomenclaturando o que tem, né? Por que eu tenho que estar na reunião? Qual é o meu papel? Qual é a minha responsabilidade? O que é que vai pesar sobre os meus ombros ao partir? Porque se esquece disso. Outro dia o Espírito me deu uma hora, eu estava fazendo a reflexão, e o Espírito, um irmão, participou do meu pensamento. Achou ele lógico e me disse: quando desencarnares, verás o que não fez. Olha, por quê? Porque pouco querem se preocupar de que vamos partir, como se a morte fosse uma coisa triste, fosse uma coisa desesperadora. Não tivéssemos que, ao sair do corpo, vermos as nossas situações, que é o que todo dia aqui na nossa desobsessão a gente vê. Espírito chegar de toda a natureza. Mas se criou esse tabu de que espírito só se manifesta espírito de luz. Os espíritos esclarecidos,
Não é que eles se manifestam, eles se manifestam sim. Como se manifestam? Mas a maior manifestação sua, como diz o livro dos Espíritos, é de forma inteligente. É de forma inteligente. Olha aí, nesse movimento espírita que nós vemos, criou-se essa postura de que espírito só se manifesta interpenetração psíquica, manifestação. Só existe essa manifestação para o espírito. No entanto, o livro dos médiuns está lá como busca de direcionamento, de esclarecimento, de informação para aqueles que assim querem. Porque se não quiserem, o que é que ocorre? Ao longo do tempo, a tendência dessa criatura é se afastar. Porque, primeiro, não encontra subsídios para sintonizar com essas ideias. O seu sentimento e a sua razão vai sendo contrária, vai tomando uma repulsão aos trabalhos. Terceiro, os espíritos não encontram sintonia. E seus espíritos, todos os espíritos crescem como os espíritos doentes, como os espíritos inferiores, que não existe espírito doente, os espíritos inferiores. Não encontra sintonia. O que é que vai acontecer? É esse médium ou esse dirigente ir embora. Né? Ou ficar falando coisas que não condiz com a doutrina espírita. Né? Ficar falando coisas que não condiz com a doutrina espírita. E aí é o que nós vemos, que a doutrina espírita, ela está mal informada pela boca daqueles que se dizem ser espírita. Porque falta primeiro estudo. Eu acho notável aquela exposição de Carlos Bernardo Loureiro. O homem tem, o espírito tem uma postura científica, onde, claro, não se vê nele esses, como é que ele diz? Esses ranços de religião. O homem é extremamente imortalista, a sua colocação, baseando-se no ser, está sempre além do corpo. Além do corpo. Ele mostra sempre a ação do espírito, a ação do encarnado, né? E não o que nós vemos aí, esse monte de agrado. De agrado. É o que nós vemos. Tem que se agradar para poder ser aceitado. Como o povo me aceita, eu estou todo me inchando, porque eu aprendi ao longo desse tempo a buscar os livros, né? Se eu não buscasse os livros, eu não seria mais espírita. Mas eu busquei estudar, me dedicar. O pouco tempo que eu tenho, eu pego um livro, porque eu tenho interesse de saber o que eu sigo. Eu sou espírita porque eu estudo. Eu não sou espírita porque eu cheguei aqui com uma mediunidade desequilibrada. Eu não sou espírita porque eu vi Carlos Bernardo Loureiro, sou macaco de auditório dele, gosto muito dele. Gosto, não é para dizer não. É um espírito que eu admiro. Foi um dos espíritos aqui aqui no Brasil, que divulgou o espiritismo na sua mais alta perfeição. Para mim. Então eu estou falando a minha visão. Então, nós não podemos seguir, ir para o espiritismo. Além do mais, vale lembrar que quando sempre chegava um visitante na instituição espírita, primeiro ele tinha que trazer uma carta sendo indicado por alguém, porque Kardec não admitia que leigo viesse perturbar seu trabalho. Kardec não admitia, porque ele também sofreu horrores, né? Sofreu horrores a aceitar espíritos encarnados que nada sabia de espiritismo e vinha muito
mais com a postura de ataque, sendo uma pedra de tropeço para o progresso, do que para contribuir, dar a sua contribuição, porque nós nos comprometemos. Nós nos comprometemos. Se nós soubéssemos a repercussão que tem essas ideias, então ele não aceitava. E claro, está lá no livro da codificação que tinha que a pessoa trazer uma carta de indicação de alguém que já era espírita, já sabia dos princípios espíritas. Né? É por isso que nós vemos movimento espírita e não espiritismo. Porque espiritismo é algo muito mais sério, é muito mais, como é que se diz? Exigente. É exigente, sim. Quando foi instituída que a postura do médium na instituição espírita, com as suas roupas, com as suas ideias, principalmente com as ideias, porque não se pode admitir que se estabeleça aqui que todos têm que deitar no chão, né? E venha um único que acha que ele não pode deitar no chão, não sei porquê, porque ele não estuda, diga-se de passagem, ele não estuda. Ah, tem que botar um pano, porque fulano não deita no chão. Ô minha amiga, então tu vai embora, porque eu vou. Sabe por quê? Porque eu lutei muito para chegar no estudo. Eu não cheguei aqui com pouca coisa não. Então não vou aceitar simplesmente um membro que se diz lá ser não sei lá das quantas, porque não deita no chão, porque ela não sabe qual a importância do chão, ou ele não sabe a importância do chão, dessas energias. Ah, os médicos têm que trabalhar com o chão, com o pão deitado, então tchau, viu, filho? Tchau, porque a minha evolução não depende de você. E a doutrina espírita não se faz em quatro paredes. A qualidade do espiritismo, dos trabalhos espíritas, diga-se de passagem, não se faz em quatro paredes, se faz com estudo. É por isso que onde quer que nós estejamos, nós damos qualidade ao que fazemos. Damos qualidade. Então nós não nos enganemos não. Quatro paredes não responde pelos trabalhos. Kardec fez um trabalho de desobsessão em cima de um bar, na sua própria casa, seu cômodo, que muitos, ai meu Deus, fazer desobsessão em casa, que os espíritos, a minha casa, Joia? A casa da irmã ali, que todo dia a gente vai fazer desobsessão com ela, que está em cima da cama. Como é que não dormiu? Os donos não dormiam. Kardec fez primeiro em casa, viu que a casa dele não tinha condição de comportamento de pessoas, e aí eles passaram por um lugar que durante certo momento, durante o dia, serviam bebida. Pois é. E no entanto não deixou de fazer um belo trabalho. Pois é. Então levantemos as nossas antenas. Porque da mesma forma é quando nós largamos o corpo dormindo ou desencarnando, a coisa não vai mudar. É a mesma coisa. Ah, vou falar de espírito para espírito vir para de mim, gente, sem ignorância. Eu fico aturdida com isso. Como é que uma pessoa que se diz espírita diz que não conversa de espírito? Eu já vi várias pessoas falarem. Olha, vamos parar, daqui a pouco está atraindo os espíritos. Gente, pegue o livro da codificação para ler. Pelo amor de Deus, isso é uma estupidez. Os espíritos disseram a Kardec que os espíritos estão onde está o homem. Aonde está o homem, lá estão os espíritos. Como é que falou dos espíritos? A pessoa dessa deve ser doida. Né? Olha, vem você esse negócio de espírito. Peste, não tu vai chocar minha boca, não? Não, porque eu fico passada. Porque está lá no livro da codificação.
Onde estiver o homem, lá está o Espírito. Se o homem é Espírito, Filho de Deus, para onde é que o homem vai? Se não for para essa gleba, onde ainda nós nos rastejamos, vai para onde, pelo amor de Deus? Vai para o nosso lar? Segundo o nosso lar, diz que também está aqui na terra, segundo dizem. Vai para um brau? Também está aqui um brau pior do que esse. Gente, falar de espírito é esclarecimento, porque nós somos espíritos, nós somos. Quando nós falamos da nossa existencialidade, nós nos fortalecemos, nós criamos meios favoráveis para que a lei mostre-nos o veículo de condução mais seguro, diferente do homem que só fala no nada. Observe que entre aqueles grandes homens que pesquisaram a fenomenologia espírita e mudaram as suas concepções, e aqueles que continuaram sendo grandes negadores, como eles se encontraram. Busque as suas histórias. As 10 obsessões estão aí. Só precisa que o médium se desatrele e vá trabalhar, porque os espíritos estão se comunicando. Aí não, mas a gente fala de espírito no centro espírita. Fora dali, esse negócio de falar de espiritismo, esse negócio de estar falando de espírito e que atrai espírito. Então há uma contradição. E o obsidiado precisou de falar de espírito? Hein? Precisou o obsidiado que está ali com o espírito no campo o tempo todo? Precisou de falar de espírito? Se ele falasse, felicidade para ele. Porque quanto mais o homem busca saber sobre a imortalidade da alma, mais ele se desenvolve. Mas ele se esclarece, ele tende a abrir as suas arestas psíquicas para a compreensão da vida, para a compreensão das coisas. Ele tem uma percepção maior do que o materialista. Ele vê além dos olhos físicos. Kardec era notável. Eu olho para Kardec, eu vejo Kardec com um olhar para o futuro. Era um espírito de uma premonição notável, né? Então, assim que não foi à toa, né? Que ele foi chamado para servir, serviu muito bem. Muito foi e é aplaudido por aqueles que o admiram. Kardec fez um trabalho maravilhoso. Assim como Jesus, né? Assim como Jesus. Esses homens, esses grandes homens que se destacaram pelo seu próprio trabalho. Não é que Deus deu a ele, chegou e disse assim, não, você vai ser o meu escolhido. Porque o povo tem uma coisa, esse negócio de ser escolhido, que é uma mediocridade. Quem nos escolhe somos nós. Quem nos valoriza somos nós. É por isso que quanto mais o espírito ele estuda a imortalidade da alma, mais ele pouco vê ídolos, representantes de Deus, né? Como é o nome? Líderes, a criatura semelhante que ele, porque ele vê nele. O espiritismo tem essa grandeza de levantar o ser das suas potencialidades. Observe que aquele que estuda a vida após morte, se ele Deus alguém, observe as suas posturas. Ele é firme nas suas ideias, porque essas ideias o conduzem. E quando as ideias nos conduzem, a gente fala com firmeza de ideal. É por isso que o Espiritismo, ele tem uma frase que diz, me ajude aí, esqueci. O Espiritismo é antes, após e depois dos homens. O Espiritismo, nossa convulsão, Como?
O espiritismo avança. Avança com os homens, sem os homens apesar dos homens. O que é que ele quer dizer aí? Que o princípio da doutrina espírita, ela não dependerá e não depende, e não dependeu da boa vontade do homem. Ele irá sempre mostrar a sua grandeza. E o homem tem que buscar compreendê-lo. É daí que parte. Então, não é os espíritos esclarecidos que vêm bajular médios dirigentes, não. São os médios e os dirigentes é que têm que se engrandecer, tem que se preparar, tem que buscar para que esses espíritos que não ficou anulado o seu trabalho, sinta energeticamente, porque tudo em nós flui, né? Sejam atraídos para nos auxiliar. Porque essa conversa fiada, dizer, espírito onde tal está comigo, o espírito onde tal está comigo, e que me interessa? Tanto espírito que vive ao lado de médico, e o que ele diz assim? Qual a importância que tem? A coisa só tem importância quando ela dá um pulo para o progresso. Aí sim. Quando ela tem uma visão progressista, onde você vê nessa criatura a Lucifer. Ai, tá me passando aqui o espírito da Jaria. É por isso que os médicos brasileiros, é por isso que os espíritos menos esclarecidos estão com aqueles menos esclarecidos. Né? É por isso que os espíritos menos esclarecidos estão com o encarnado menos esclarecido. Os afins se atraem. É a mesma coisa como deixa eu Willis Crook. O Willis Crook foi Alexandre Kizakov, que disse, ele fez uma colocação justa. Eu não sei se foram os grandes, os homens inteligentes se atraem. Um negócio assim, não estou bem lembrada como foi a colocação não, mas foi mais ou menos isso. E é verdade. Observe que todo espírito de ciência, ele traz uma característica que atrai o outro. Isso gente, não quer dizer, né? Porque tem assim, está sendo muito presunçosa, quer ser muito metida, eu não estou querendo ser nada. Eu estou aqui usando a razão. Quando nós, exemplo, o fumante atrai quem? O fumante. É a lei de atração entre nós. Isso não quer dizer que nós somos piores do que o outro, não. Isso aí, estamos explicando a lei de atração entre nós. É a lei da simpatia. É por isso que as famílias, vamos dizer assim, que está no livro dos espíritos, as famílias espirituais se consiste disso. Os espíritos esclarecidos, ao desencarnar um espírito desse mesmo trabalho, é para eles uma felicidade. Né não? E encarnado, um atrai o outro. O espírito de natureza científica, coesa, questionador, ele atrai espíritos da mesma qualidade. Não vou dizer isso, não vai me comprometer. Entendeu? Porque é isso aí, gente. Aí quando o Carlos Bernardo falou que sim, também, aqui a nossa irmã Elvina, ela também é um espírito, não é que ela é mulher, não interessa o sexo do espírito, interessa do espírito a sua postura. Ela é um espírito com grande evolução nesse aspecto. Ela não é espírito religioso, não, ele tem ranço de religião. As suas posturas, elas são científicas. A nossa companheira aqui, que dirige, a responsável pelos trabalhos em si, que dá o aval, que depende dela o direcionamento dos trabalhos, ela é um espírito dessa natureza. Ela não é que ela passou, ela buscou ser dessa natureza. Foi um trabalho que ela empreendeu, né? Foi um trabalho assim como tantos outros que estão como ela.
É aquela questão como muitos se agregaram aqui. Vieram também compartilhar o trabalho, porque encontraram nela, assim como em nós, essa busca de querer saber do trabalho de forma séria, porque nós não estamos aqui para brincadeira. Foi por isso que de antemão, anteriormente eu disse, se aqui chegar um médico dessa qualidade, querendo aqui botar lençolzinho para deitar no chão, ou ele sai ou eu saio. Não tem dois tempos. Ou eu vou ficar perdendo tempo? Ou então você é cego e não quer ver, né? É cego e não quer ver, né? Porque os trabalhos é dessa natureza. Tem uma finalidade, tem uma importância. Tem aí todo um programa dos espíritos. Mas uma criatura com dó, você vem cá, minha gente, não tem sabão não. Ou a gente evoluiu de lá pra cá, sabão em pó, sabão em pedra. Ou você logo natural, você logo popular. Água torta e direito, está se preocupando com roupa para lavar, que vai deitar no chão. E gente, pelo amor de Deus, não raciocínio. Mesmo porque nós não estamos deitando em qualquer chão. Nós estamos adotando uma técnica que foi estudada. E nós não estamos deitando no chão sujo, nem como muitos, porque tem gente que tem complexo de micróbios. E o micróbio andando pelo corpo dele todo, ele não está vendo. Né? O micróbio andando pelo corpo dele todo, ele não está vendo. E fica com complexo de micróbios. A gente fala isso para ver se a cabeça dá um estalo, para vermos o que nós estamos seguindo. Né? Porque senão a gente fica adotando ideias que não condizem nada com o livro, com a doutrina espírita. Tanto quanto, antes como nós falamos, que o espírito, em determinada idade, ele manifesta o seu caráter. Isso deveria estar nas instituições educacionais. Porque em determinado momento, em determinada data, idade, o espírito manifesta as suas potencialidades, os seus desejos, as suas más tendências. É porque o corpo possibilitou ele a essa manifestação. Não é que ele não tinha, como muitos dizem, meu filho era assim, fulano era assim, agora está assado, era um filho carinhoso, era isso. Isso era enquanto o corpo não permitia que ele manifestasse essas ações, ou boa ou ruim. A partir do momento em que o corpo começa a desenvolver os mecanismos que possibilitam esse espírito a manifestar o que ele é, pegue a revista espírita para vermos as diversas histórias de diversos espíritos na infância. As revistas espíritas, a revista espírita de 1861, fora 1861 a 1864. Na 1858 a 1869. E aí está lá, todas essas revistas tem sempre algo referente ao espírito encarnado no corpo físico ainda em desenvolvimento. Na revista de 64 mesmo, que eu fiz aquela colocação da educação, em que Kardec... Primeiras lições da infância. Primeira lição da infância. Esse artigo ele vai ser colocado no site do Instituto. Em que eu fiz a colocação aqui de como Kardec avaliava a questão da educação do espírito no corpo, está lá. Só precisa a gente ter boa vontade para ler. Né? E aí o que é que acontece? Porque muitas instituições ainda se perguntam, porque vale lembrar o seguinte, as instituições educacionais precisam se espiritualizar também. Precisam se espiritualizar. Porque espírito
só de instrução ele não vive. Ele não evolui, ele não cresce. Só observe, só de instruções. Porque a instrução é o desenvolvimento do que o espírito traz nas suas sucessivas reencarnações. Não é que o espírito seja analfabeto, é aí que entra também essa questão. O espírito, ele não é analfabeto. Nós refletimos no corpo os nossos conhecimentos das sucessivas vidas e vamos adquirindo outros conhecimentos na fase de vida que nós estamos vivendo. Então é por isso que não existe analfabetismo. E ninguém dá conhecimento a outro. O espírito desenvolve esses conhecimentos. É por isso que muitos ainda se perguntam por que um analfabeto funcional sabe lidar muito mais na prática do que no conhecimento. É porque no conhecimento ele está punido, mas na prática ele se desenvolve. Vemos aí deram o nome de analfabeto funcional. Na verdade ele não é analfabeto, ele está punido. Ele não sabe o direcionamento técnico daquela profissão, mas ele sabe o direcionamento, manusear, tanto sim que ele dá resultado, né? Então daí é que a gente avalia como nós espíritos somos uma potencialidade, temos história, temos vidas sucessivas, temos bagagem, e se as instituições educacional se espiritualizasse, fariam prodígios, porque o ensino seria outro. A criança, ao adentrar na escola, ela não adentrava na escola simplesmente para ler, escrever e fazer conta. Ela adentrava a escola para saber que, antes de tudo, ela é um ser espiritual. Que o seu desenvolvimento não vai tornar invejável a outro, porque todos nós temos potência. Que o trabalho com essa criança, ela não pode ser de forma geral. É como está me lembrando aqui o nosso grande Pestalozzi. A didática de Pestalozzi foi uma didática diferente do que nós vemos hoje. Até porque Pestalozzi, ele trabalhava a postura moral dos seus alunos. O que é isso? Ele buscava em ver em cada um aquilo que ele tinha, as suas potencialidades. Olha Kardec. Kardec foi um aluno de Pestalozzi. Por que Pestalozzi confiou a ele o direcionamento do seu instituto? Acho que foi com 14 anos, não foi? Foi com 14 anos. Ele foi o coordenador daqueles alunos, daqueles colegas. Na falta de Pestalozzi. Por várias vezes. Por que Pestalozzi confiou nele? Porque, antes de tudo, antes do ler, escrever e fazer conta, Pestalozzi observou nele uma potencialidade que não tinha nos outros, mas não deixou os outros, como tantos outros que conviveram com Kardec, que tinha e tem o seu desenvolvimento, e em cada um desses espíritos, Pestalozzi trabalhou o que eles tinham. O que nós vemos aí é diferente. Pega-se um monte de adolescente, coloca em uma sala, um professor para dar aula das 8 a 1, né? E de 1h30 até as 5. É aquele currículo informativo só.
ali basta. E aí vamos fazer os cursos preparatórios, vamos buscar as profissões. É por isso que quando eu digo aqui que só a instrução, devemos nos instruir. Não vamos confundir as coisas. Não vamos confundir as coisas. Agora a instrução só não dá ao espírito a lucidez, a responsabilidade, como nós vemos, porque muitos adolescentes fazem questão de dizer: eu faço faculdade de Direito. E a faculdade de Direito por detrás roubando. Entrando nas redes de computador. E não se endireita. Ele faz direito, mas sabe por que ele faz direito? Porque é um meio de se livrar de alguma coisa. Eu estou errada? Eu não estou errada. O que nós estamos precisando é usar o raciocínio. Faz direito. Faz direito. Ele quer conhecer a Constituição que tanto É igual aos políticos, todos eles fazem direito. Pois é. Entendeu? Então não é bem por aí. Ah, mas se eu vou ficar pensando nisso, olha. A questão não é pensar, a questão é que todos nós somos responsáveis pelo meio que vivemos. E quanto mais nós propagamos esse meio de forma decadente, mais pode ter certeza, vamos voltar. Quantas vezes for necessário, nós vamos voltar. Porque foi o meio propício que nós criamos. É por isso que, quando eu disse que muitos têm medo dos espíritos, vou ficar falando espírito para estar tendo espírito, é aí que está a coerência de ideias. Para onde é que vão? Para onde é que nós vamos? Se nós não temos nenhum referencial espiritual, vai para onde? Vai ficar aqui mesmo, meu filho, não se engane não. Vai ficar aqui até quando merecer, com seus próprios esforços, sair. É por isso que nós não nos enganemos. O nego fica aí plantando suas ideias erradas, falando suas maluquices, achando que não vai ter consequência, ou que não vai voltar. Não se engane. Voltar para o corpo, mas vai continuar aqui. Vai continuar nessa mesma sintonia física. Porque, diga-se de passagem, pelo fato do espírito sair do corpo e ter uma sintonia mais elevada, para ele é de grande felicidade. É de grande felicidade. Sabe por quê? Porque quanto mais o homem é enraizado nas questões físicas, mais ele tende, mesmo saindo do corpo, a buscá-la. Então, não melhorou em nada. Só há uma diferença que ele está fora do corpo, né? Estando fora do corpo, ele participa da mesma situação. Aí que teve um espírito aqui, que ele chegou e disse que ele passou por aqui e ele viu um espírito subindo no poste. E aí ele chegou aqui e questionou: bom, como é que o espírito sobe no poste se não tem poste no mundo espiritual? Não foi? Como teve outro aqui que chegou, queria ser reverenciado da mesma forma que ele era no corpo. Olha aí. Então não muda nada, minha gente. O que muda é o trabalho que nós vamos ter. É pessoal. É pessoal. Não é um trabalho coletivo. Ah, eu vou ficar nas espreitas de minha mãe, porque é minha mãe. Mãe só tem uma, para aqueles que pensam assim, porque eu não penso assim. O espiritismo me fortaleceu muito em termos familiares, em termos, em todos os aspectos. Primeiro, que quando nós pensamos assim, estamos destituindo a reencarnação. Não existe criaturas únicas para outro. Existem irmãos que se responsabilizam um pelo outro. Então, quando eu digo que mãe só tem uma, eu estou dizendo
que não existe reencarnação. Não existe, o que existe é um ser predestinado a ser meu pai e minha mãe, e por ele eu tenho que anular o meu livre-arbítrio porque eu só tenho uma mãe. Eu não. Primeiro que eu não tenho mãe. Eu estou tendo mãe. É diferente. Porque o ter é algo que se expande. Estar tendo é algo que vai se desfazer. O que vai ocorrer aí é a questão da simpatia de ideias, de evolução. É por isso que quanto mais, isso eu venho observando há muito tempo, a proporção que você se esclarece a nível espiritual, aquelas pessoas que não compartilham da mesma ideia vão se afastando. Isso acontece, né? E os primeiros são nossos parentes a virar as costas. São os primeiros. Foi por isso que Jesus, eu não descreio o que Jesus dissera. Quem são meus pais? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Incompatibilidade de ideia. Porque não tem meio termo, gente. Isso é conversa fiada. Mas os meus... Olha, primeiro, que as ideias, que é o princípio da doutrina espírita, ele vai de encontro aos nossos interesses. Primeiro ponto. Indo de encontro aos nossos interesses, certamente vai afetar. Quantos estão aí? Vem um carnaval aí, né? Gosta de estar lá, se requebrando. Aí você chega, orienta esse ente querido, rapaz, não vá para lá. E aí acaba passando aquilo que é do seu conhecimento. E nada, conversa fiada. Isso já não é uma desarmonia? Não é verdade? Como é que há uma simpatia? Como é que não há uma discordância? Pelo fato de você falar, você já está discordando dele. Quantos referente à vida ao centro espírita, você está ficando fanática, você só pensa em centro espírita, já foi um ponto para se afastarem de mim, já discordar e se afastarem. Para que não houvesse essa discordância, nos dias aprazados das festividades, eu estava lá junto. Aí sim haveria uma concordância de pensamento com isso. Caso contrário, aí uma dissintonia. É por isso que os nossos parentes são os primeiros a nos dar as costas. E Jesus foi enfático quando ele disse: Jesus não quis desfazer no seu pai, na sua mãe, não, nem no seu irmão. Ele quis dizer que todo aquele que fazia a vontade do Pai que está no céu era seu pai, sua mãe e seus irmãos. Isso é qualquer um. Não está sintetizado que uma única pessoa é o meu pai e minha mãe. Não. Primeiro que eu tenho um Criador. Eu tenho um Criador. Né? Meu pai e minha mãe hoje, a gente agradece, tenho para com eles os mesmos cuidados, o mesmo sentimento, que também os Espíritos orientam. Os Espíritos não deixaram por menos de orientar que amparai vosso pai e a vossa mãe. Temos que ampará-lo, sim. Temos que cuidar. Agora nós temos que ter o bom senso. Escravização é uma coisa, querer dominar filho é outra. E filho tem que seguir o seu caminho, porque dias virá que a lei do retorno irá submeter esse pai e essa mãe. E como é que fica esse espírito apegado, apregoado, que nós vemos aqui, preso a essas pessoas como se fossem suas, como se fossem as únicas criaturas que viveram para eles e eles para ela, que é a questão do apego material. E a gente fica aqui.